Resolvi fazer esse vídeo aqui para você que pretende comprar uma placa de vídeo para o seu computador, porém você não tem ideia de como escolher a placa de vídeo, qual é o melhor para o seu computador, qual o valor que compensa você investir entre uma placa de vídeo e outra, qual é melhor. Esse vídeo aqui é para você que é iniciante, você que não entende nada sobre isso, com certeza você vai sair desse vídeo sabendo exatamente qual placa de vídeo é melhor para você comprar. Por exemplo, gente, eu vou usar como exemplo o processador que a gente está vendo, 3470. Essa parte aqui, ó, em data de introdução, é o ano que esse processador foi lançado. Então o que vocês podem fazer, ó? Note aqui que é 2012, ou seja, é um processador muito antigo. Ele foi lançado em 2012. No caso, qual placa de vídeo seria melhor para esse processador? Dá uma pesquisada no Google, gente, para você ver mais ou menos as placas de vídeo que foram lançadas na mesma época daquele processador. Por quê? Porque assim a placa de vídeo vai estar nesse nível e o processador também. Só que tem um porém, gente. Olha aqui as placas de vídeo que foram lançadas em 2012. São placas de vídeo muito antigas e muito fracas. Sendo sincero com vocês, nenhuma dessas placas de vídeo vale a pena hoje em dia, porque são muito antigas e não vão rodar nada. Essa parte de ver o ano do lançamento do seu processador é só para você ter uma noção mais ou menos do que comprar. Só que não, eu disse para vocês, essas placas de vídeo que foram lançadas em 2012 não tem condições de você usar mais. Então eu optaria por quê? Um exemplo é a RX 580. Embora aqui não falei para vocês, o processador tá aqui, a RX 580 tá lá em cima de ter um gargalo, a maioria dos jogos você vai conseguir jogar tranquilamente. Vai ter jogos que você vai precisar de um processador melhor. Não é porque a sua placa de vídeo é muito forte e o seu processador é fraco que a placa de vídeo vai estar, tipo, atrapalhando o seu computador. Não, gente. Em relação à placa de vídeo, eu sempre prefiro comprar a placa de vídeo melhor que eu posso comprar. Por exemplo, se eu posso comprar uma 3070, eu compro a 3070, igual eu tenho a 3070 aqui. Porém, o meu processador, ele é fraco para essa placa de vídeo. Eu precisaria de um processador melhor para manter o equilíbrio. Mas devido à oportunidade que surgiu de comprar a 3070, eu falei, não vou perder essa oportunidade. Compra a 3070, futuramente eu vou lá e faço um upgrade. De repente, gente, se você tem um computador muito antigo, talvez seja melhor você investir numa placa de vídeo um pouco mais barato e assim trocar o seu processador, para manter o equilíbrio, como eu falei para vocês. Tudo vai depender exatamente de quanto você pode gastar. Por exemplo, você fala, Flávio, eu só posso gastar R$400. O que você me indica? Por R$400 no Brasil, gente, você der sorte de achar alguém vendendo uma RX 580, beleza. Caso não aconteça, a sua única opção é importar ela e correr risco de taxa. A RX 580 ela já parou de ser fabricada faz um tempo. Vai ser bem difícil alguma loja no Brasil ainda ter estoque dessa placa para vender nova. E quando tem, eles querem vender como se fosse uma placa que acabou de ser lançada por mais de R$1.000. Não vale a pena. Infelizmente no Brasil você vai encontrar placas que valem a pena na base de uns 1.000 e pouquinho, R$1.500, R$2.000. As placas que eles vendem mais barato do que isso, gente, não vale a pena porque são placas muito antigas que não tem um desempenho legal. Quando você compara comprando do AliExpress, tem muita gente que tem a seguinte dúvida. Esse site aqui é o site da Intel, eu joguei lá no Google o modelo do meu processador e eu já vim para essa parte aqui. O que eu quero mostrar para vocês, gente, é o seguinte. Note que a memória RAM que a gente usa para esse processador é DDR3. Algumas pessoas têm a seguinte dúvida. Esse processador ele é DDR3, ou seja, as memórias RAM que vai nesse computador é DDR3. Você não consegue colocar DDR2, não consegue colocar DDR4 e nem DDR5, somente DDR3. Aí vem a dúvida, Flávio, eu posso colocar essa placa de vídeo, um exemplo, a RX 580, já que ela é DDR5, vai dar certo? Sim, gente, vai dar certo tranquilamente. O que muda de GDDR5 é a memória que tem na placa de vídeo, não é a memória que tem no seu computador. São duas coisas diferentes. Memória de placa de vídeo, ela sempre está além da memória do seu computador. Por exemplo, agora que saiu a memória DDR5 para computador e as placas de vídeo GDDR5 já existem há muito tempo. Um bom exemplo é essa RX 580 que foi lançada em 2017 e já tinha as memórias GDDR5. E agora há poucos meses que saiu a DDR5 para PC. Porém, as placas de vídeo já estão em outro patamar. Então, em relação a isso, fica tranquilo. Se o seu computador é DDR3, você pode colocar uma placa de vídeo GDDR5 tranquilamente. Eu vou usar como exemplo aqui agora para você, gente, o site TechPowerUp. O que é esse site? Nada mais é que um banco de dados que tem exatamente todas as placas de vídeo que existe. Esse site basicamente ele vai entregar para você assim, falar, ó, essa placa de vídeo é melhor que essa, tantos por cento. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Vou pesquisar aqui por um modelo, vou colocar RX 580 mesmo, que é uma placa de vídeo que todo mundo compra que é muito barata. Note o seguinte, gente, na hora de você selecionar aqui a placa de vídeo, tem diferenças. Por exemplo, a gente tem a RX 580 2048SP, que é uma versão que os chineses fizeram aí modificada. A gente também tem a RX 580 oficial, que não é uma versão modificada, porém a gente tem ela de 4 GB, tem ela de 8 GB. Isso interfere diretamente no desempenho da placa de vídeo. Uma vai ter um desempenho diferente da outra. Na hora de selecionar aqui, gente, preste atenção para selecionar a placa de vídeo correta. Um bom exemplo da RX 580 é o seguinte. Você pode acabar selecionando errado aqui, ao invés de selecionar RX 580, você pode selecionar GTX 580, que é uma placa de vídeo
bem mais fraca do que a RX 580. Então se atente a isso para não escolher a placa de vídeo errada. Abre aqui a RX 580, gente. Note que ele já diz uma coisa legal, logo de cara. Ou seja, resolução recomendada para usar essa placa de vídeo. Note que a RX 580, ela tá em amarelinho em Full HD, ou seja, essa placa de vídeo lá não é recomendada para jogar em Full HD. Aqui a resolução 2K tá em vermelho, então esquece de jogar 2K com essa placa de vídeo. Em 4K também, porque a gente tá falando de uma placa de vídeo, gente, que ela é bastante antiga, ela é de 2017, como vocês podem ver aqui, a data de lançamento. Outra coisa legal que esse site mostra é referente ao consumo dessa placa de vídeo. Ela consome 185 watts. Toda vez que você vê TDP, gente, é o consumo que essa placa de vídeo tem. Aqui embaixo, sugestões PSU é a fonte que eles recomendam que você use essa placa de vídeo. Como eu disse pra vocês, gente, aqui tem todas as informações da placa de vídeo, ó. Quantos core ela tem, a quantidade de memórias, GDDR5, que é o tipo de memória que ela tem, os bits, enfim, tem todas as informações da placa que você precisa aqui. Tem também o clock dela, que é o clock base, que é basicamente ela sem fazer nada, e o clock boost dela, que é o máximo que ela alcança. Como a gente selecionou a RX 580, note que ela já ficou em amarelo aqui pra gente. Se a gente selecionar outra placa de vídeo, no caso, vindo aqui e pesquisando, que a gente fez, a placa de vídeo que tá amarela aqui, ela vai mudar, logicamente. Uma coisa importante, a placa de vídeo que você selecionar, ela vai ficar em amarelo e vai ficar em 100% aqui. E a gente precisa disso para levar em consideração o seguinte, agora é o pulo do gato que você vai descobrir realmente entre uma placa de vídeo e outra, qual é a melhor, qual vale mais a pena. Que é o seguinte, note que a RX 580 que a gente selecionou, volto a repetir novamente, ela tá 100%, a RX 5500 XT, ela tá logo abaixo dela, tá 101%. O que quer dizer com isso, gente? Todas as placas de vídeo que estiver abaixo da que você selecionou, ela é mais forte. As que estiver acima dela, ela é mais fraca. No caso da RX 580, ela tá 100%, porque a gente selecionou ela. A de baixo tá 101%. O que quer dizer isso, gente? Agora vocês vão moer sua cabeça aí, porque vocês vão precisar fazer uma conta muito difícil. Vou até abrir a calculadora aqui, porque nem tem como fazer essa conta de cabeça. A de baixo, 101%. Então vou colocar aqui 101. Menos a de cima, que é a que a gente selecionou, que é 100%. Então eu vou colocar 101 menos 100. A gente tem o quê? 1. O que quer dizer isso? A RX 5500 XT é 1% mais forte que a RX 580. Então se você estiver pensando em comprar a 5500 XT versus a RX 580, você já sabe qual é melhor. 1% de diferença. Esse 1% de diferença realmente faz diferença? Vale a pena você pagar mais caro ou não? A resposta é depende. Esse site aqui não é que ele esteja errado, gente. Mas tem uma coisa importante que é o seguinte. Placas de vídeo são lançadas em anos diferentes, épocas diferentes. Você pode pegar uma placa de vídeo, por exemplo, a 1070 Ti. Que é uma placa de vídeo muito, mas muito antiga. E até hoje, gente, ela briga com várias placas de vídeo. Por mais que ela seja antiga. Porém, acontece uma coisa. Quando uma placa de vídeo nova é lançada, ela vem com recursos novos, com outras tecnologias. O que acontece? Jogos são lançados e aí essa placa de vídeo, por mais que, um exemplo, o site está dizendo que elas duas empatam uma com a outra na treta, vai ter jogo que uma vai se sair melhor do que a outra devido à tecnologia que elas têm. É por isso que é sempre bom você dar uma olhada em vídeo de pessoas jogando aquele jogo que você quer jogar, comparando as duas placas de vídeo. Assim você vai ter certeza de qual é melhor para o seu uso. Um bom exemplo disso, gente, tem jogos que com placas de vídeo da AMD é uma maravilha para rodar. Tem outros jogos que com a Nvidia rodam uma beleza. E também tem os jogos que rodam bem com ambas as placas. Porém, como eu disse, dependendo do jogo que você for jogar, por mais que aqui esteja dizendo que uma placa de vídeo é melhor do que a outra, pode ter essa diferença. Então, use esse site aqui como parâmetro para você se localizar. Por exemplo, eu estou em dúvida entre uma RX 580 entre uma GTX 580. Qual é melhor? Logicamente, você vai ver aqui, vamos achar 580 aqui. Olha aqui, a RX 580 ela tá 100%. Então, deixa eu pesquisar aqui pela GTX 580 aqui, ó. GTX 580, ela tá acima da 580, ou seja, ela é mais fraca. E aqui tá dizendo que ela é 48%. O que quer dizer isso? Quer dizer que, eu não preciso nem fazer conta aqui, que dessa vez é mais fácil. Quer dizer o seguinte, se aqui é 100% e aqui é 48%, quer dizer que a GTX 580, ela tem 48% do poder da RX 580. E assim serve para as outras placas, por exemplo, 1050, enfim, tem vários modelos aqui, como eu falei. Coloque o modelo aqui da placa que você quer ver. Eu coloquei a 580, por isso que a 580 tá aqui como 100%. Vou colocar a 3070 para vocês verem que agora a 3070 vai ficar com 100%. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo? A 3070 agora ficou com 100% porque eu escolhi ela. E note que aqui você consegue exatamente ver qual a placa de vídeo mais forte que existe atualmente. Que é a 4090, como vocês podem ver aqui, ó. A performance de uma 4090
é 242%, ou seja, 142% mais forte que uma 3070. A 3070, como vocês podem ver, olha, já é GDDR6, é uma memória RAM mais rápida, mais nova, melhor. A 4090 aqui, ó, ela é GDDR6X, ou seja, melhor ainda a memória, muito mais rápida essa placa de vídeo. Ela já conta com 24 GB. 24 GB, gente, é uma placa de vídeo excelente. Lembra que a gente pesquisou da RX 580? Vamos ver o pau que a 580 toma para ela, ó. Aqui, ó, a RX 580 tem 15% da performance de uma 4090. Você viu, gente, que esse site ele é muito bacana, já que ele mostra pra gente exatamente qual placa de vídeo é melhor que a outra. Lembra que eu falei pra você, gente, ver também vídeo de desempenho da placa de vídeo que você deseja comprar. Por exemplo, aqui nesse vídeo eu tô usando a RX 580 versus a 1060. Em teoria, as duas têm exatamente o mesmo desempenho. Mas note que aqui a gente tem uma pequena diferença de FPS. Enquanto uma tá dando 78 FPS, outra tá dando 87 de média. Isso, como eu falei pra vocês, de placa de vídeo para placa de vídeo, por mais que tenha um desempenho igual, vai ter um jogo que vai ser melhor do que o outro. E por isso que você deve sempre pesquisar, gente, como aquela placa de vídeo se sai no jogo que você quer jogar. Vou abrir aqui, gente, alguns modelos de 3070 para mostrar para vocês, ó. Alguns modelos você vai encontrar da seguinte forma. Um LEDzinho, 2 coolers ou 3 coolers, igual esse aqui, pode ver que essa da Gigabyte ela tem 3 coolers. A grande maioria das placas de vídeo hoje em dia vem com 2 coolers. Porém, tem umas que vem com 3 coolers e ainda você acha a placa de vídeo com 1 cooler. A grande diferença entre 1 cooler, 2 e 3 vai ser em questão a refrigeramento. Ou seja, a que tem mais cooler, provavelmente ela vai ser mais fria. Quanto mais fria a sua placa de vídeo trabalha, melhor é. Porque assim ela vai conseguir chegar no seu desempenho máximo. Pois quando o componente do seu computador está muito quente, o que ele faz? Ele reduz o seu desempenho para diminuir a temperatura. E no caso da placa de vídeo tendo 3 fãs, vai ajudar bastante na refrigeração. É lógico que isso não é uma regra. Não é porque a placa de vídeo tem 3 fãs, ela é melhor que uma que tem 2 fãs e vai refrigerar mais. Depende muito do modelo, da marca, da construção da placa de vídeo. Embora a gente esteja falando aqui da mesma placa de vídeo, tem essas mudanças. Uma coisa importante, note aqui, ó, que esse modelo está escrito aqui OCAS, ou seja, ela já tem um overclock de fábrica, ou seja, o clock dela vai ser mais alto do que as outras. Essa é uma placa Founder Edition, ou seja, essa placa aqui especificamente, quem faz é a NVIDIA, que eu falei para vocês, esse é o modelo de referência. Você está vendo aqui que tem a quantidade de entradas que tem. Isso aqui vai variar de placa para placa, de fabricante para fabricante. Por exemplo, a minha 3070 ela tem mais 2 saídas aqui em cima. Coisas que essa aqui não tem. E alguns modelos que você vai comprar vai ter justamente somente 4 saídas. Descendo aqui embaixo, a gente tem vários modelos de 3070. Esse site é legal porque é o seguinte, ó. Tá vendo aqui em cima onde está escrito ó, Boost Clock? Isso aqui é o clock da GPU, o máximo que ele chega. Note que a gente tem diferença, ó. A minha 3070 que eu tenho é esse modelo aqui da ROG. Como vocês podem ver aqui, ó, o clock dessa minha é 1905. Olha a diferença do clock para as outras fabricantes. Tá vendo? Cada empresa ela faz o seu clock do jeito que você quiser. Ah, eu quero um clock mais alto, um clock mais baixo, ó. A gente tem a MSI também aqui, ó. Esse modelinho específico que tem o mesmo clock da minha. Como assim também a Gigabyte tem esse modelo mais high-end que tem o mesmo clock da minha. E assim vai, ó. Tem vários modelos aqui. Uma são os clock mais baixos. Por exemplo, essa da Asus aqui, ó. Essa KO RTX, ela tem 1815 de clock, já é um pouquinho mais baixo. Em geral, esse clock a mais, ele vai te dar um desempenho a mais, mas não é tão alto assim como vocês pensam. Por isso que o ideal, gente, é você pesquisar a placa de vídeo que você quer comprar, ver vídeos sobre ela, para você ver exatamente o desempenho que ela tem. O que vai mudar mais mesmo é a questão do design dela e a sua refrigeração. Uma vai ser mais quente do que a outra. O desempenho praticamente de todas são iguais, mesmo que essa tenha um clock a mais. Uma coisa muito importante em relação à placa de vídeo é sua alimentação. Você vai ter que ter uma fonte boa o suficiente para suprir a necessidade do seu computador. A placa de vídeo é o que mais consome energia no seu PC. O que você pode fazer para ver se sua fonte aguenta é o seguinte. Vamos aqui no Google, vou pesquisar, por exemplo, RX 580 e vou colocar aqui consumo. E já que ele fala que pra gente é recomendado uma fonte de 500 watts para essa configuração. Porém, gente, é o seguinte. A fabricante, gente, ela sempre recomenda uma fonte bem mais forte do que o que seu computador realmente precisa. Por quê? Porque não pode faltar energia, senão o seu computador vai desligar, ficar dando tela azul. Por isso que ela já recomenda mais com sobra. Eu vou deixar na descrição aqui um vídeo que eu ensino para vocês exatamente como que você vai fazer o cálculo para saber exatamente qual a melhor fonte para o seu computador, quanto que ele precisa. É claro que quanto maior a potência da fonte que você puder comprar, melhor. Por quê? Se futuramente você quiser trocar sua placa de vídeo, você já tem a fonte, você não vai precisar trocar de fonte. Já que quanto mais forte a placa de vídeo é, mais energia ela vai consumir. E se você não tiver uma fonte boa para isso, você vai ter que comprar. Se você não quiser ver o vídeo que eu ensino exatamente a fazer esse cálculo, é só você digitar aqui no Google o nome da placa de vídeo que você quer, consumo, que ele vai te dizer a fonte recomendada.
Lembre-se de sempre comprar fontes de qualidade. Existem muitas fontes por aí que, por exemplo, fala que é 500 watts, quando na verdade elas são de 200 watts. Então, compre fontes de boa marca e com qualidade. Agora eu vou falar sobre gargalo, que é o seguinte, gente. Gargalo nada mais é que você tem uma peça do seu computador que ela é muito fraca pro restante do seu computador. O que acontece? Vamos supor que você tem um processador muito fraquinho e você tem essa placa de vídeo aqui, ó, topadona. O que vai acontecer é que o seu processador, como ele é fraco, ele não vai deixar a placa de vídeo ter o seu desempenho máximo e desempenhar melhor. Por quê? Porque a gente tem um gargalo, a gente tem um desequilíbrio. Um bom exemplo é essa configuração, a RX 580 com esse processador aqui. Esse processador, gente, ele é muito fraco. Um exemplo legal é, por exemplo, aqui nesse jogo do Warzone, note que eu estou usando o Zil 2640V3. A gente está conseguindo a média de 80 FPS. Usando essa mesma placa de vídeo com esse processador aqui, eu não consegui manter nem 50 FPS estável. O jogo ficava toda hora oscilando FPS horrível. Não dava para jogar. Por quê? Porque o processador aqui era o limitador. Isso que é gargalo, gente. Quando uma peça do seu computador segura a outra. Gente, outro exemplo que eu vou dar para vocês é o processador que eu tenho aqui, o Ryzen 5 3600. Que ele é um processador muito bom. O que eu fiz? Eu coloquei esse processador com uma placa de vídeo 1050 de 2 GB, que é uma placa de vídeo, ó. Pensa uma placa de vídeo antiga, gente. Note que aqui no Warzone a gente tá tendo a média de 30 FPS. Sim, gente, a gente tá tendo a média de 30 FPS, porque a placa de vídeo ela é muito fraca, gente. Ela não tá aguentando entregar mais FPS com isso. O meu processador tá falando assim, vai minha filha, manda, manda. E a placa de vídeo não manda, e por isso que a gente tem essa média de 34 FPS. Você sempre deve, gente, tentar equilibrar o máximo possível um processador e uma placa de vídeo no mesmo nível. É claro que você pode ter um mais forte que o outro, não tem problema algum. O problema mesmo é que a maioria das pessoas tem um processador muito fraco ou uma placa de vídeo muito fraca, e aí não dá para rodar os jogos que a gente tem hoje em dia. E por isso que fica acontecendo isso de baixo FPS. Um exemplo, gente. Vamos supor que eu tenho um Ryzen 5 300, que é o processador que eu tenho aqui. Com essa placa de vídeo aqui, se eu jogar um CS que normalmente as pessoas jogam com gráfico baixo, eu vou ter bastante FPS. Por quê? Porque no CS, o que mais precisa é processador. Não usa muita placa de vídeo. E nesse caso, o processador é bom, a placa de vídeo não precisa ser tão boa assim. Eu vou conseguir jogar de boa. Já o Warzone, ele é meio equilibrado. Você precisa de muito de tudo. Memória RAM, placa de vídeo, processador. Então, nesse caso, um PC mais equilibrado, você teria um desempenho melhor. Não ia adiantar nada você comprar a placa de vídeo mais forte que existe nesse mundo, botar no teu PC com um processador fraco, que simplesmente a placa de vídeo vai falar, tá, o que quer me fazer? Mas manda aí, eu tô querendo informação, manda. E não ia ter isso, ia causar um desequilíbrio total no seu PC, não ia rodar um jogo bacana, tu ia se estressar, ia gastar seu dinheiro à toa. Não existe uma regra, uma lei que vai falar assim, essa placa de vídeo tem que usar com esse processador com essa placa de vídeo. Não existe uma lei, você pode combinar do jeito que você quiser. Vou usar como exemplo, gente, por exemplo, a 1050 Ti, que ela é uma placa de vídeo muito fraca. Eu já tive uma placa de vídeo dessa e ela é bem fraquinha. E olha como ela é baratinha no Brasil, R$ 1.099. Essa placa de vídeo aqui, sendo sincero pra vocês, o valor justo que ela deveria ser vendido hoje no Brasil seria na média uns R$300 para você comprar aqui diretamente do Brasil com nota fiscal, garantia. Mais do que isso, gente, essa placa de vídeo não vale. Provavelmente muitos jogos que você for jogar essa placa de vídeo, tu vai passar raiva. Principalmente os jogos de lançamento que estão lançando agora, que estão vindo bem pesado. Mesmo que você jogue com os gráficos mais baixos, você não vai ter uma experiência muito legal. Olha só, gente, a comparação aqui. Qual que você acha que vale mais a pena? Você pagar R$1.000 e sem nessa placa de vídeo aqui no Brasil, nota fiscal, garantia, ou você, por exemplo, importar essa lá da China, pagar R$400, sem nota fiscal, sem garantia, se der BO, azar é seu. Qual você acha que vale mais a pena? Para algumas pessoas essa vai valer mais a pena e para outras pessoas já vai preferir pagar quase 3 vezes mais aqui no Brasil. E agora só te mostrar em relação ao desempenho delas duas. Olha aqui. RX 580 2048 SP, que é esse modelinho aqui de 8 GB, selecionada, tá aqui 100%, e a 1050 Ti 68% da performance dela. Além de você pagar quase 3 vezes mais caro, você vai ter apenas 68% da performance. Uma dica para você, gente, eu vou deixar aqui na descrição o meu grupo de oferta no Telegram, que é onde eu divulgo bastante promoção, inclusive de placa de vídeo. Se você quer uma placa de vídeo barata e não tem muito dinheiro para investir, sem dúvida a melhor opção é importar do AliExpress. Embora tenha a questão da taxa, que você pode ou não ser taxado, eu acho que vale a pena correr o risco, e mesmo que você seja taxado, ainda vale mais a pena do que você comprar no Brasil. Então, se você quer participar desse grupo para não perder nenhuma promoção, link na descrição. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado vocês a descobrir qual a melhor placa de vídeo para vocês. Ó. Estou aqui, gente, com mais de 40 minutos de gravação. Não sei quantos minutos vai dar esse vídeo.
Deu bastante trabalho fazer aqui pra tentar explicar o máximo pra vocês. Se você gostou, comente aqui pra mim o que você achou. Uma dica pra galera também que não entende muito, o que você faria pra ajudar elas. Então valeu, galera, tamo junto, até a próxima.